Repitam bem forte comigo assim: a cura vem antes da prosperidade. Quem quer prosperar aí? Se prepare então, dá um glória aí. Gênesis 41, versículo 45 ao 57. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Glória a Deus, só até aí. Feche teus olhos, Pai. Espírito de revelação e graça venha sobre esse lugar, nos encha, nos capacita para entendermos, Pai, discernirmos aquilo que o Senhor tem para essa estação, para nossas vidas, e que possamos viver e tomar posse do melhor que o Senhor tem para nós. E nós prosperaremos, Pai, em meio a tudo aquilo que o Senhor tem para que nós venhamos a viver e crer, e nós cremos que aquilo que o Senhor tem para nós, nós iremos viver, e nós tomamos posse, Pai, da nossa fé em Ti, e nós cremos, Pai, que nós viveremos o melhor que o Senhor tem, em nome de Jesus, Pai. Aplauda Ele, glorifica Jesus, exalte o nome dEle, seja bem-vindo, Senhor. Aqui nós vemos aqui a história de José do Egito. José, depois que ele é vendido ao Egito, ele se torna um governante do Egito. E ele vive coisas sobrenaturais na terra do Egito. E uma dessas coisas foi isso. Foi ele ter filhos, ter tudo mais. Mas outro aspecto importante, interessante que José vive, que o texto relata, é antes de começar os anos de fome no Egito, José teve 2 filhos. Repita comigo: José teve 2 filhos. E nós vemos ali aquela provisão, aquela profecia se cumprindo, o sonho de Deus já aconteceu, e aquilo realmente aconteceu, os 7 anos de escassez, com 7 anos de fartura. Mas antes de tudo isso, repita bem forte mais uma vez comigo: José teve 2 filhos. Dá um grau aqui para mim, por favor. Aqui, ó. O nome deles representa etapas fundamentais para que possamos ocupar os lugares de governo destinados a nós. Biblicamente, nós sabemos que todo nome trazia um significado àquele que o recebia. Olha para o irmão do lado e fala assim: qual é o teu nome mesmo? Então todos botavam o nome, e às vezes você não está entendendo porque teu pai e tua mãe botou esse nome. Às vezes você reclama. Quem não gosta do seu nome aí, levanta a mão. Todo mundo gosta do seu nome? Que legal, que bonito, cara, que top. Então, já que você gosta do teu nome, você entenda que tem um significado profético por trás disso. Mas também tem um outro nome que tu vai descobrir lá no céu, para os salvos. Quem pode dar um amém? E esses nomes que eles davam representavam muitas vezes um tempo,
representava um propósito, representava um momento que alguém estava vivendo. E com José foi isso. Esses dois filhos de José, um foi Manassés, que significa, que soa muito parecido em hebraico com fazer esquecer. Repitam comigo bem forte: fazer esquecer. E depois ele dá um outro nome ao segundo filho, chamado Efraim, que, parecido com as palavras em hebraico, significa ter filhos, dar frutos. Quem quer dar frutos aí, dá um glória. E o nome do primeiro filho, José, Manassés, era uma forma de ele dizer que Deus o fez esquecer de todo o sofrimento da casa do seu pai. Ele bota esse nome nesse filho, representando algo profético na vida dele. Engraçado que agora aquele filho carregava uma herança do pai. O primeiro, o primogênito, agora carrega algo do pai. Todo o sofrimento da casa do pai de José, ou seja, do seu avô, lá na casa de Jacó, Deus o fez esquecer. E ele continuava carregando esse nome, dizendo assim: agora todo o sofrimento que eu tiver na minha vida, Deus vai me fazer esquecer. Repitam bem forte comigo: todo o sofrimento que eu tiver na vida, Deus vai me fazer esquecer. Quem crê nisso, dá um aleluia. José enfrentou a inveja dos irmãos que o venderam, machucaram, além de cometer todas as maldades possíveis com ele. José teria todo o direito e causas plausíveis para estar magoado, chateado, dodói, ferido com seus irmãos. Contudo, antes de entrar em estações difíceis, precisamos estar cientes de duas coisas. Primeiro, Manassés tem que nascer. Vou repetir: antes de tudo na sua vida, de todos os ciclos que você vai viver daqui em diante, você tem que entender que Manassés precisa nascer. Ou seja, o nosso passado precisa estar resolvido. Quando entramos em tempos difíceis, sem ter o nosso passado resolvido, temos grandes chances de perecer, de não aguentarmos as pressões, de não aguentarmos as dificuldades ou aqueles passos que vamos dar daqui em diante. O nosso êxito, nosso sucesso em tempos difíceis depende de feridas curadas e ofensores perdoados. Quem lembra de Jesus na cruz do Calvário? De tudo que fizeram com ele, teve que Manassés nascer em Jesus. E ele fala: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Antes de entrar em dias difíceis, precisamos lavar os nossos pratos. Às vezes reclamamos tanto que alguém cuspiu, e esquecemos de lavar e tornar o prato disponível outra vez. Depende de uma decisão nossa. Você não sabe, se você for num restaurante, qualquer outro lugar, você não sabe o que fizeram naquele prato, mas você sabe que ele está lavado e está disponível para ser usado de novo. Quem pode dar amém? E é assim nas nossas vidas, o nosso prato tem que estar lavado. Uma mente de governo, uma mente cristã, uma mente cativa em Jesus, uma mente cristã, uma mente que visa Jesus, uma mente que olha para a cruz do Calvário e vê aquilo que Jesus fez por nós. É uma mente que está disposta a colocar o prato de volta na mesa. A vida não acabou porque alguém cuspiu no prato, alguém desprezou, alguém fez alguma coisa. Não, o prato vai estar disponível de novo na mesa. Não importa quantas vezes esse prato seja cuspido ou sujo, será necessário lavá-lo de novo. A nossa mentalidade como cristãos precisa entrar numa mentalidade de governo, porque Deus nos fez para ser governantes aqui na terra. Quem pode dar um amém?
Ele nos fez para dominarmos, para sermos aquilo que nós precisamos ser em Cristo Jesus, e não ser dominado pelas nossas emoções ou por aquilo que fizeram conosco. A mentalidade de governo nos ajuda a receber a honra de quem oferece honra. Muitas vezes nós não nos achamos merecedores, e verdadeiramente não somos merecedores daquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós, nós não merecíamos. Nós que merecíamos ser chicoteados, botar uma coroa de espinho na nossa cabeça, sofrermos toda aquela via dolorosa lá e ser pendurado no madeiro, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus fez por nós. Receber a honra de quem nos oferece honra, sem nos importarmos com quem nos trata com desonra. Porque muitas vezes nós olhamos mais o copo vazio do que o copo cheio. Toda dificuldade, toda coisa ruim que acontece, parece que é potencializada, e você esquece todas as coisas boas que já aconteceram. Tudo aquilo que você recebeu de honra de Deus, uma desonra parece que mudou todo o cenário. Pode ver, qualquer coisa que tenha na internet, qualquer postagem, se tiver uma postagem ali de desonra, parece que ela é potencializada. As pessoas ficam ali vivendo aquele momento de ruim, naquela situação. Parece que nós somos mais atraídos às coisas ruins. É preciso que Manassés nasça em nossas vidas. É preciso que Manassés nasça agora na tua vida. Ele precisa nascer. Manassés precisa nascer em cada um de nós. Quem quer prosperar aqui, dá um glória. Há uma cura de Deus liberada para esse tempo que se chama agora. Há uma cura de Deus. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Precisamos ser curados para curar. Nós precisamos ser libertos para libertar. Jesus veio para nos libertar de todas as algemas, todos os grilhões, todas as amarras do passado. Mas é necessário resolver o passado e liberar perdão, pois o Senhor deseja colocar muitos de nós em lugares altos. Mas antes de colocarmos em lugares altos, Manassés precisa nascer. Se o nosso coração não gerar Manassés, e se não resolvermos situações do passado, você não vai romper. Eu sou homem de Deus. Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu busco. Beleza. Se você não liberar perdão, você não vai para o céu. Que isso, pastor? É bíblico. Perdoais e sedes perdoados. Quem quer perdão de Jesus? Mas pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. E o que fizeram com Jesus? Será que foi mais doloroso do que Jesus? Eu fui lá em Israel, vi, Via Dolorosa. Olha o nome da via. Botaram o nome já profético, né? Via Dolorosa. Quem quer passar na Via Dolorosa? Vai passar suas férias fazendo o trajeto que Jesus fez na Via Dolorosa. Ninguém quer. Todo mundo quer ir para o Caribe, quer ir para Bahamas, sei lá. Ninguém quer ir para a Via Dolorosa. Todos nós temos que entender que se as nossas situações não forem resolvidas do passado, se porém tratarmos pessoas novas com práticas antigas, nós não vamos virar o ciclo. Parece que cada relacionamento é o mesmo relacionamento, cada situação é a mesma situação, cada igreja é a mesma igreja, porque aquilo não foi tratado no passado. Aí você vai escutar um exemplo: pastor tudo ladrão, pedreira tudo 7, não sei o que, babá. Aí tu escuta um monte de coisa e fala assim: peraí, cara, deixa eu resolver essa situação aqui no passado e deixa eu me consertar e viver o novo de Deus.
Temos a tendência de não confiar mais nas pessoas, porque um dia alguém nos feriu. Fomos feridos por algo e parece que as coisas acontecem e você olha e parece que está se vendo num filme de novo. E fala assim, cara, eu já vivi isso no passado, não vai acontecer de novo. E você entra dentro de um casulo e se fecha. E essa não é a mentalidade de cristão, não é a mentalidade de quem quer ter governo, pois uma mentalidade de governo precisa estar disposta a ser machucada de novo. Como assim, pastor? Esse é o reino. Nós lidamos com coisas perfeitas do reino, mas em meio a pessoas imperfeitas, como eu e você. A igreja nunca foi e nunca será uma igreja de perfeitos, será uma igreja de pessoas que estão buscando o perfeito e querer ser o máximo possível parecido com ele. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão. Quem pode dar glória? E tudo na tua vida vai estar baseado nisso. Você acha que às vezes você entrando dentro do casulo ou de uma cúpula blindada ou um carro blindado, entre aspas, você não vai mais ser ferido, não vai ser mais assaltado, não vai acontecer mais alguma coisa? Não. No mundo, Jesus falou que nós teríamos tribulações, nós teríamos aflições, nós teríamos momentos difíceis, mas Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você vai vencer, porque você está conectado nele. Todos nós temos o poder de não se ofender mais. Ah, se a pessoa me ofender, beleza, lê esse livro aqui, ó, TRA. Você vai entender o que eu estou te falando. Eu escrevi esse livro nos momentos mais delicados da minha vida que Deus me deu. Na verdade foi antes. Ele já me avisou antes que ia acontecer. Aí depois que eu falei, entendi. Falo sobre traição, rejeição, abandono. Em algum momento da vida você vai passar por isso. Está lá na lojinha, depois você pega lá. Não precisa correr agora não, vai ter bastante lá. Por mais que nós como filhos façamos coisas erradas, que filhos digam coisas ásperas, pais estão sempre dispostos a amar e receber o filho de volta, sim ou não? O pai tem o poder de não se ofender. Quantos aqui conhecem pessoas que têm filhos aí que só vacilam com o pai, e você olha para os pais e fala assim, cara, esses pais são muito bobos, como é que passa a mão de novo na mão da cabeça dele, ajuda de novo esse filho, não merece nada, e você às vezes fica com raiva daqueles pais, porque ajudou aqueles filhos. Mas esse é um coração de uma pessoa que sabe que pode se machucar de novo, mas está ali para liberar perdão e virar uma página e falar assim, ei, eu estou curado. Mas você precisa se curar, você precisa se restaurar, você precisa entender o teu propósito em Deus. Assim, é igual, Deus nos trata assim também. Quantos de nós falhamos com Deus Pai? Quantos de nós falhamos, pecamos? Quantos de nós erramos com Ele? E como filhos de Deus, filhos que desenvolveram uma mente de governo e alcançaram o coração disposto a sofrer ofensa, sabem que não há ofensa que Deus não possa curar. Se Deus nos perdoou, Deus nos curou, Ele também nos deu a oportunidade de nós podemos curar e perdoar aqueles que nos feriram. Quem pode dar um aleluia? Repitam bem forte comigo, Manassés precisa nascer. Manassés nos ensina a resolver as guerras antigas antes de enfrentarmos novas batalhas. Não comece um exemplo, um novo financiamento com dívida antiga, com coisas que você está enrolado no passado. Não é um empréstimo que vai resolver a tua vida, não. Você precisa de educação financeira, você precisa entender o que não viver na condição que você tem hoje.
Não abra um novo ministério se você deixou um rastro de dor no fechamento da antiga igreja. Não comece algo com feridas antigas. Não abra um ministério se o seu coração ainda está ferido, pois somente quando a ferida é fechada que o ministério pode ser aberto. Quantas igrejas começam com feridas passadas? Vai dar ruim lá na frente. É questão de tempo para você ver exposto às lepras. Não abra uma empresa se você ainda não perdoou a empresa antiga qual que você foi demitido. Você vai carregar aquela mágoa, aquela decepção. Uma mente de governo, uma mente de cristão, uma mente de filho, resolve as coisas antes de prosseguir para aquilo que está adiante de si. Repitam bem forte comigo: eu preciso virar a página na minha vida. Não podemos entrar em novas guerras enquanto as guerras antigas não estiverem resolvidas. Somente depois de ter os sentimentos passados e resolvidos, José teve o segundo filho. Repita comigo: só depois que Manassés nasceu, Efraim nasceu. Quem pode dar um aleluia? Ele teve o segundo filho, que recebeu o nome de Efraim, cujo significado era, repita bem forte comigo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Quem pode dar um aleluia? Repitam comigo bem forte: Efraim está nascendo agora. Se prepara para o tempo de prosperidade na tua vida. Não podemos prosperar ou ser expostos enquanto somos imaturos ou estamos com feridas abertas, pois Efraim só vem depois de Manassés. Não queira atropelar os processos. Não nasce Efraim para depois de Manassés. Não, nasce Manassés e depois Efraim. Essa é a lógica de Deus. Muitos filhos não prosperam porque Manassés ainda não nasceu, e isso atrasa o nascimento de Efraim, porque há uma cronologia no reino dos céus. Há algo profético para acontecer na tua vida, mas precisa das etapas. Os ciclos de Deus precisam ser completos na tua vida. Deus é um Deus de ciclos. Quem pode dar um aleluia? Não prosperam porque ainda não possuem muitas questões, possuem muitas questões não resolvidas no passado. Enquanto essas feridas e o passado não forem resolvidos, você não vai conseguir prosperar. Muitas coisas você fala assim: caraca, já passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu tenho uma promessa e não acontece. Não acontece por quê? Porque Manassés não nasceu. Muitos não prosperam não por falta de capacidade, não por falta de network, mas porque impedem que isso aconteça. Como assim, pastor? Você está impedindo a tua prosperidade. Você está travando o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida, pois sabe que podem se perder por não estarem aptos ao crescimento. O único segredo para o crescimento é deixar Manassés nascer primeiro. Repitam bem forte comigo: Manassés precisa nascer primeiro. É ir. E como isso? Como eu faço isso, pastor? É ir para o secreto e lançar todos os seus títulos, habilidades, frustrações, aptidões aos pés do Senhor. Porque muitas vezes a vaidade vem, o orgulho vem. Como assim? Eu pedir perdão, eu me consertar, eu. E o Senhor está dizendo assim: ei, joga tudo aqui nos meus pés, deixa eu consertar isso aqui para você. Quando verdadeiramente Manassés nascer, quando o passado estiver resolvido, a cura vem. Repitam comigo: a cura vem antes da prosperidade. A cura vem e Efraim pode nascer, e outros filhos podem ser gerados, e podemos prosperar. Você vai prosperar, quem crê nisso?
A prosperidade só pode chegar depois que a cura nascer. Entenda, se Deus liberar a herança antes do tempo, a Bíblia fala que se torna em maldição. E muitas vezes é isso, você ainda não rompeu, não prosperou em todas as áreas que você gostaria. Por quê? Porque tem coisas que precisam ser resolvidas. Quando eu era solteiro, eu fui para a igreja e eu achava que agora só faltava varoa. Ah, Deus, agora só falta varoa. Deus falava, cara, precisa de Manassés nascer em muitas áreas da tua vida para depois Efraim. Quem está entendendo? Eu preciso ser curado em muitas coisas para depois vir a prosperidade na minha vida sentimental e eu ter um casamento. Quem pode dar um aleluia? Não queira atropelar os processos de Deus. A prosperidade só chega depois que a cura nascer. Quando o tempo de prosperar é chegado, porém nós podemos pensar que isso é para nos exaltar, e sim para servirmos com humildade. Quando nós prosperamos é para glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos fez passar pela cura. Ele nos curou, Ele nos trouxe daquele lugar onde que nós sofremos, naquele lugar onde que nós precisamos que Manassés nascesse. Quem pode dar um amém? Uma mente de governo nos faz filhos perdoadores, diligentes, focados, que não perdem tempo com ressentimentos e distrações, que lavam os pratos e prosseguem para uma nova fase. Muitas vezes o céu está pronto para liberar Efraim sobre a nossa vida, mas espera com expectativa o nascimento de Manassés com dores de parto. Como dores de parto. Efraim vai acontecer na tua vida. Efraim vai acontecer na tua vida. Você vai prosperar em todas as áreas da tua vida, mas você precisa entender que Manassés tem que nascer primeiro. Esse é um ciclo. Foi assim com José e é assim profeticamente conosco. Quem está entendendo, dá um glória. Um filho de governo não se oferece, espera ser chamado. Como assim, pastor? Muitos de nós queremos promoções, queremos ser visto, mas é o Senhor que está te vendo. Em vez de você se oferecer, fica lá, continua fazendo. Qual o teu trabalho para fazer? Ah, eu estou tirando todos os meus títulos, tudo aquilo que Deus tem. Ah, eu tenho que cuidar das ovelhas do Pai? Eu tenho que ficar lá, ó, pastoreando as ovelhas do meu pai? Tá bom, vou ficar lá. Mas o profeta está vindo na casa, tá bom, mas você vai ficar cuidando de lá. E aí Deus é que te honra. Ou está faltando alguém aqui nessa mesa. Todos os filhos de Jessé estavam lá, mas ele falou assim, não, peraí, mas está faltando um. Não tem outro não? Tem, Davi, está lá, ó. Não, então chama ele, só vamos começar a comer depois que ele sentar na mesa. Quando você entende isso, você já está curado. Você não precisa mais estar em holofote, ou, eu preciso ser visto pelas pessoas. Não, é Deus que vai te honrar. É Deus que vai pegar você de alguns lugares e falar assim, agora você entendeu, agora eu vou te levar para esses lugares aqui, ó. Quem vai viver isso em Deus aí, dá um glória. Você tem que entender, saber se portar diante de uma autoridade, saber portar-se humildemente, reconhecendo de onde você vem e de onde vem tudo que você tem. Porque muitas vezes nós exaltamos o que nós conquistamos, exaltamos aonde nós chegamos, nós queremos mostrar para as pessoas as nossas patentes, nossas conquistas, mas na verdade nós temos que nos portar humildemente diante dessas pessoas e falar assim, cara, o que eu vivo hoje, o que eu tenho hoje, aonde eu cheguei, tudo veio dele. Pode ver que os dois nomes dos filhos de José, os dois filhos dele tinham nome relacionado com Deus, porque Deus fez alguma coisa, porque Deus fez ele ser curado, porque Deus fez ele prosperar. Quem pode dar aleluia? Uma mente de governo não procrastina,
Repita comigo bem forte: eu não vou procrastinar, eu vou ter atitude. Quem vai ter atitude aqui em Deus, dá um glória. Respeita o princípio de autoridade, que não é fruto da velhice ou da idade, mas do temor ao Senhor. Abre o coração para nascer a cura. Manassés primeiro, para que depois a prosperidade venha à luz. Repita comigo bem forte: Manassés primeiro, depois Efraim. Uma mente, um filho que tem a mentalidade em Cristo, uma mentalidade em Deus, entende que uma mente de governo tem os celeiros cheios para os dias de escassez. Só aconteceu isso na vida de José porque ele entendeu os propósitos e os ciclos de Deus. E você vai entender que pode vir os ciclos de escassez de novo no mundo, mas você irá prosperar em meio à escassez. Foi assim com José, vai ser assim com você em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor, faz o barulho aí a Ele. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, o cara se humilhou, deixou todos os patentes, os títulos dele de lado, se prostrou para Jesus, para viver o evangelho de Jesus, sendo fariseu, mestre da lei, um cara de alta patente, abandona tudo para ser servo de Jesus. E ele continua dizendo, ele fala assim: ei, não que eu tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição. Nós não obtemos, não temos ainda a perfeição em Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por mais tempo que nós temos de caminhado com o Senhor, mais nós precisamos conhecer de Jesus. Ele fala: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Repitam bem forte comigo: Manassés. Bem forte: Manassés, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando. Repitam comigo: Efraim, avançando para que estão adiante de mim. Dá um glória a Deus, aplauda Jesus aí. Você precisa entender que quando você esquece das coisas do passado, o que ficou para trás, das tuas perdas, dos teus lutos, toda a tua dor no passado, você verdadeiramente foi curado. Se você entendeu isso, ela não é mais uma ferida, ela é uma cicatriz, talvez uma tatuagem que você vai sempre olhar e falar assim: cara, tem aqui algo, mas não machuca mais, porque Manassés nasceu, eu já passei, eu já virei de página, agora Efraim é o meu próximo estágio, porque eu estou avançando, eu estou prosperando para aquilo que está diante de mim, e não aquilo que está no passado, porque todos aqueles que olham para trás, querido, se tornam estátua de sal, ficam presos no passado, ficam presos numa situação, e não vivem, e não rompem para o Efraim que Deus tem para a tua vida. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Se você quer ser um cristão maduro, se você quer crescer em Deus, esse tem que ser o teu foco, prosseguir para o alvo. E qual o alvo? O alvo, se necessário for Manassés nascer, vai nascer, com dores de parto, mas vai nascer, porque eu sei que depois que nasce o
Manassés, Efraim vai explodir na minha vida. A prosperidade vai romper em todas as áreas da minha vida. Quem crê nisso dá um glória, porque Jesus veio para trazer vida e vida em abundância para aqueles que nele creem. E você prossegue para esse alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso foco é Jesus, e não tem como ter o foco em Jesus se Manassés não nasce, se Efraim não nasce. Não tem esse propósito. Não existe evangelho sem cruz. Quem está entendendo? É necessário passar, é necessário gerar Efraim, é necessário gerar primeiro Manassés, é necessário. E nós precisamos estar prontos para viver o novo de Deus. Nós precisamos estar prontos para sentar na mesa com o Senhor e sermos curados para curar, restaurados para restaurar. Jesus, Ele vai fazer uma obra linda na tua vida. Se você crê, aplauda Jesus bem forte, glorifica o nome dEle.